Olá, muitas vezes eu falo que a dependência química é uma doença muito complexa. Eu vejo muitos usuários de drogas morrendo de todos os níveis sociais, morrendo porque é uma doença complexa. Mas não existem profissionais especializados para isso. Existem poucos, alguns psiquiatras aí, como o Dr. Ronaldo Laranjeira, né, que conhece muito bem a dependência química, trabalha com isso há muitos anos. Mas a gente vai contar nos dedos. Vou contar aqui a história de uma pessoa que aconteceu aí, ele me ligou, né? E ele me falou, seu Chico, o meu filho está na unidade de pronto atendimento. E ele ligou em casa com a voz embargada e tal. E como você sabe, ele usa tudo. Eu falei, então vamos lá falar com o médico e explicar que ele é um usuário cruzado. Ele usa as duas coisas. A bebida, normalmente, ela serve para ele mascarar ou diminuir os efeitos da cocaína. Porque os efeitos da cocaína são muito grandes, é uma ansiedade, é uma loucura, é aquela, sabe, o coração palpitando a 200 por hora, entendeu? Então ele usa a bebida para acalmar. Só que o coração entra em choque, né? Que chama de overdose por aí, alguns chamam de overdose, que é mais fácil. Por quê? Porque a bebida tende a puxar o coração, bater para baixo, e a cocaína tende a bater para cima. E aí o coração acaba entrando num parafuso e a pessoa morre. Bom, nós fomos lá no hospital ver, falei com o médico, falamos com o médico, e eu falei com o médico, né? Falei, doutor, ele é cruzado. Não, já fiz o diagnóstico, é alcoólatra. Falei, doutor, o acompanhante do paciente doente serve para complementar as informações que o paciente não tem condições de fornecer. O senhor está fazendo o diagnóstico de alguém que está bêbado? Não tem condição, tá certo? Então eu quero avisar o senhor o seguinte, precisa fazer uma avaliação melhor antes do senhor fazer o seu diagnóstico, porque ele é um usuário cruzado. Ele usa bebida e usa cocaína. O senhor sabe identificar se ele usa cocaína? Só por exame de sangue. Pois é, mas aqui não faz, né? Não, não faz. Entende? E aí veio uma assistente social, minha conhecida já de longa data, falou para ele o seguinte, transfere ela para outra unidade de pronto atendimento do bairro e lá tem psiquiatra amanhã de manhã. Né? Aí o psiquiatra vai resolver. Né? E eu falei, tá bom, eu vou junto, nós vamos junto, vamos lá nesse novo lugar aí e vamos falar com o psiquiatra amanhã cedo. Mesma coisa que eu fiz aqui, vou fazer lá. Tá bom, vamos para lá. E, e lá conversamos com o psiquiatra, eu expliquei que o rapazinho era cruzado, o pai também falou que era cruzado, que ele usava bebida, e usava maconha, e usava cocaína, e enfim. Uma pessoa que tem uma comorbidade mental muito grande, né? Ele tem um conflito emocional dentro dele muito grande. Por que a dependência química é muito difícil e a gente não vê especialista? Porque são duas doenças numa pessoa só. A primeira é emocional, é mental, é aqui dentro. Os seus fantasmas aqui dentro. E as consequências do que está aqui dentro levam ao uso de drogas, que gera a dependência química. Então são duas doenças paralelas que é difícil. Então, geralmente, o profissional vai conhecer uma ou vai conhecer a outra. Ou uma ou outra, as duas junto, é muito difícil. Eu posso dizer que conheço porque eu tenho as duas. Só não me tornei dependente químico porque meu pai deu umas atitudes lá e a gente parou com essa porcaria. E na minha época também era somente drogas depressivas, né? Muito bem, chegamos lá, no banho seguinte eu falei com o psiquiatra, né? Eu esperei, ele atendeu, ele olhou, examinou. E eu falei para ele, doutor, ele é usuário cruzado, né? Ele usa tudo que tem. Aí o médico falou, tá bom. O médico me disse o seguinte, o que é essa mancha roxa no pé? Aí pela minha experiência eu falei para ele, doutor, eu tenho 98% de certeza que ele injetou cocaína no pé.
Infelizmente, isso é uma realidade. Agora o senhor não tem nada para o senhor fazer por ele. Aqui hoje o senhor não pode fazer nada por ele. O que o senhor pode fazer por ele é encaminhar a um médico vascular que tem na Santa Casa, que é um médico super-humano, muito competente, que poderá salvar o pé dele. Então, é a única coisa que o senhor pode fazer por ele. Que o senhor, dentro do seu conhecimento, o senhor não pode fazer mais nada por ele. Ok, doutor? Qual é a minha colocação? Se esse médico plantonista conhecesse um pouco de dependência química e ele olhasse nos olhos do rapaz, ele viria, provavelmente ele veria uns olhos dilatados. Porque depois de cheirar da cocaína, os olhos ficam dilatados por volta de 2 horas. Alguns menos, alguns mais. Ali é uma identificação de que a pessoa usou cocaína, os olhos dilatados, as pupilas dilatadas. Ali é uma indicação. É a medicina francesa que o Brasil abandonou e passou a usar a medicina americana, tudo na base de exames. Só que às vezes o médico do SUS ele é freado nesses exames. Não pode fazer muito exame. Então é complicado. Se esse médico plantonista tivesse observado o olho dela, ele saberia que não era só álcool, que era cocaína. E aí ele provavelmente teria dado um novo desfecho. Ok? É muito importante isso. É muito importante para você, família, olhar nos olhos do seu filho e saber se é cocaína. Às vezes seu filho usa maconha, é muito violento. Pode ser que ele seja um rapaz muito rebelde, mas às vezes ele está usando cocaína também. A maconha serve para diminuir, para dar uma matada nos resultados que a cocaína traz, nos distúrbios que a cocaína traz. Essa coração batendo forte, irritabilidade, uma série de coisas. Ok? Então isso é importante. Pupila dilatada, fica esperto. Se esse médico plantonista tivesse olhado nos olhos dela, ele teria percebido que ela teria usado a bebida para diminuir os efeitos da cocaína, ok? Pupila dilatada, cocaína nele.